Agora são 8h16 e vamos conversar com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Bom dia, Stanislau. Bom dia. Ontem, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabilizava àquela altura ali, esse número já cresceu segundo confirmação das secretarias estaduais, 667 mortes pela Covid-19, né? E entrando aí em 13.717 casos confirmados, com uma letalidade que segue alta, por volta de 4,9%. Como é que você avalia o atual estágio da pandemia no Brasil, Stanislau? Com preocupação, porque eu acho que além dos números conhecidos, existe um grande contingente desconhecido de números. Você veja, eu pessoalmente sou um caso suspeito, e só digo suspeito porque ainda não tenho meu exame confirmatório, que eu já colhi há dias e não tenho resultado. Mas tenho todo o quadro clínico, estou com uma pequena pneumonia viral, apesar disso, estou em casa, recolhido, tentando trabalhar, fazer as coisas que são necessárias. Então, você veja, se eu que sou médico, que tenho esse acesso, ainda não tenho o meu exame, você imagina o que não está acontecendo no Brasil afora em relação a isso, não é? Então, eu vejo com muita preocupação, porque são números que crescem, são números que não aparecem, e me parece que a gente ainda nem atingiu estamos muito longe ainda do pico do problema. Agora, ontem não, na verdade foi anteontem, né? O boletim epidemiológico 7 da Secretaria de Vigilância em Saúde, ali dizia que o Brasil poderia progredir para o distanciamento social seletivo, como uma estratégia ali onde apenas alguns grupos poderiam ficar isolados. Você acha que é o momento das cidades, dos estados poderem adotar esse distanciamento social seletivo, ou nós precisamos ainda manter o distanciamento social como está hoje, Stanislau? Eu estou buscando aqui, antes de responder, uma expressão que seja menos chocante e mais educada. Mas eu acho que fazer uma proposta dessa, nesse nível, nessa altura do problema que a gente vive, com o nível de recursos que a gente tem, ela beira a irresponsabilidade. É irresponsável, para dizer o mínimo, né? Para que a gente pudesse fazer alguma coisa assim, primeiro a gente ia ter que conhecer melhor os números. Segundo, a gente ia ter que ter exames, e não exames que são tratados como panaceia. O teste rápido hoje, a detecção de anticorpos do teste rápido, é tratado como uma panaceia, como uma resolução de tudo, e não é. Ela tem uma indicação muito precisa e nem tá validada ainda plenamente. Então, não existem exames, não existem números, não existem leitos. Se der errado, como evidentemente tudo aponta que vai dar errado se fizerem essa sandice, nós vamos ter um aumento tão grande de casos que a gente vai ter esses estados que eles dizem que ainda não atingiram 50%, eles vão precisar de 300%. O Imperial College, no seu estudo que foi publicado há algumas semanas, de grande impacto, calculou que mesmo com todas as medidas de mitigação, nos países de médio e baixo desenvolvimento, a gente teria 25 vezes mais demanda por assistência do que está instalado, do que a capacidade instalada. Então, ter esse tipo de propositura escrita num documento oficial e dita por autoridades sanitárias do Brasil, na minha opinião, é de uma irresponsabilidade que beira uma responsabilidade criminosa. E você destacou, né, Stanislau, essa medida aqui do distanciamento social ampliado seria aplicada onde o número de casos confirmados não tem impactado em mais de 50% da capacidade instalada existente antes da pandemia, né, a capacidade instalada de leitos, mas ainda assim, muitos infectologistas também ontem, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quiorio, falou a respeito e dizem que não existe um critério técnico que fundamente isso. Você concorda, Stanislau? Sim, é como eu respondi há pouco, não existe nenhum critério que fundamente. É uma loucura se propor uma coisa como essa, e eu acho que aí começa você ter uma mistura entre a fala do ministro, que diz o tempo inteiro que é pautado pela ciência, pela evidência, pela técnica. Ele é até muito enfático quando fala isso, divide as sílabas, né? Mas a gente vê que não é tão assim, porque
quando ele permite que seus técnicos ou que documentos do Ministério da Saúde tragam alguma coisa assim, a gente percebe que, de certa forma, o Ministério da Saúde se contamina com um discurso político e com muito mais um desejo, um pensamento mágico que vem de dirigentes políticos e do Poder Executivo do Brasil atual, do que da evidência científica. Então é muito mais um desejo, né, um pensamento mágico, eles querem que seja assim, do que um fato científico. Nós temos que nos opor veementemente, nós infectologistas, na grande maioria, se não a maioria, não concordamos com isso. A gente acha que isso é uma medida que não tem evidência, que não tem base e que pode nos levar para uma situação muito preocupante. Então, tem que parar um pouquinho, vamos voltar para o básico, vamos fazer o que nós estamos fazendo. Isolamento, distanciamento social. Se você me perguntar o que é mais provável, a gente partir para essa proposta que você discute por parte do Ministério ou avançar para um lockdown, eu acho que a gente está muito mais para avançar para um lockdown nas próximas semanas do que para assumir uma postura irresponsável como essa que o Ministério da Saúde propõe. Stanislau, a gente tem a participação remota também aqui da Marilu Cabanha, já que nós aqui no Jornal Brasil Atual seguimos as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também do próprio Ministério da Saúde. Oi, Marilu. Temos aqui um delay, vamos ver se... Acho que não deu certo aqui a participação, Stanislau, mas então eu queria que você falasse mais a respeito dessa possibilidade do lockdown, né, do isolamento total, porque isso já foi adotado em alguns países e em alguns países, inclusive, que demoraram muito para tomar medidas de distanciamento social e a pandemia acabou saindo do controle. A gente vê o que acontece hoje no Reino Unido. Ontem, por exemplo, um estudo estimava que as mortes ali poderiam chegar a 66 mil, né, de aproximadamente 150 mil que são projetadas na Europa. Então isso é uma possibilidade na sua avaliação, Stanislau? Essa é uma possibilidade, vai depender muito do andamento da epidemia no Brasil, tá? Infelizmente a gente percebe que nós, como eu disse, ainda não chegamos no pico, e há aí uma coisa perversa, que talvez no futuro seja até utilizada contra a nossa fala atual, que é acompanhada, que é a fala da Organização Mundial da Saúde, que é a fala de governadores que têm entendido a gravidade e a responsabilidade do momento. Quanto maior o sucesso do distanciamento social atual, menor vai ser a necessidade do lockdown. Ou seja, com a atual política de distanciamento social, o que a gente quer é evitar um pico de epidemia tão grande e diluir a velocidade de casos, que eles ocorram, mas ocorram dentro da capacidade de resposta do sistema. Se a gente conseguir isso, lá na frente vão falar, tá vendo? Não foi tão importante quanto falavam que ia ser. Ora, não foi ou não será importante, como a gente prevê e fala, porque houve o distanciamento social. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o distanciamento social é uma ferramenta muito, muito importante. E não pode ser mais à frente acusado ninguém pode ser acusado de ter dimensionado a pior, porque se não ocorreu o pior é porque fizemos o distanciamento social agora. Independentemente disso, o que se configura é que provavelmente o número de casos deverá aumentar. Nós estamos vendo assim muita gente se infectando, sobretudo entre os profissionais de saúde, contactantes, enfim. A doença está se disseminando com alguma velocidade e a gente não consegue captar isso porque a rede ainda não faz exame suficiente. E a gente observa que provavelmente a única medida que vai restar, a exemplo do que países da Europa fizeram, vai ser a gente ter um lockdown mesmo, um fechamento mais rigoroso da sociedade. Porque aí, então, a gente vai ter que fazer um choque para evitar a circulação de pessoas e tentar, de alguma maneira, conter novos casos. Eu espero que a gente não tome essas medidas tarde demais. Eu vejo com muita preocupação, de fato, esse diversionismo, esse discurso que surge aí agora, se falando de áreas
onde você poderia fazer um isolamento seletivo. Isso não existe. Não temos condição epidemiológica, não temos condição tecnológica e não temos recursos humanos suficientes para fazer vigilância dos contactantes que permita que a gente faça isso nesse momento. E até porque, né, Stanislau, como você ressaltou há pouco, a gente não tem ainda o conhecimento total do número de casos de coronavírus que existem no Brasil. Nós conversamos há pouco aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP, Wagner Ribeiro, né, a respeito de um estudo mostrando 13 municípios de São Paulo que acabam sendo eixos estruturantes de expansão da epidemia. E pelo mapa ali é possível, inclusive, saber quais os municípios, né, estimar quais os municípios que não têm casos hoje e que vão ter, e na verdade alguns municípios já devem ter e simplesmente a gente não tem um registro oficial. Por isso que o que deve reger aí o combate é o princípio da precaução. Exatamente, eu concordo com a sua análise. Eu não tenho dúvidas que a gente já tem casos, e muitos casos em todos os lugares. Na verdade, que a gente não está tendo a capacidade de fazer diagnóstico. Então, se a gente for traçar um paralelo entre o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no estado de São Paulo, não há dúvidas de que o estado de São Paulo hoje é um exemplo do que deve ser feito. O governo do estado de São Paulo e toda a equipe técnica que tem guiado os trabalhos do governo do estado de São Paulo estão atuando com perfeição, com correção em várias frentes. Primeiro, estimulando o distanciamento social pelo tempo que for necessário e tornando-o mais rigoroso se assim for necessário. Segundo, investindo na infraestrutura, criando leitos, capacitando equipes. E terceiro, principalmente, ampliando a rede de diagnóstico, para que a gente tenha condições de medir os casos, isolar os pacientes e dar respostas, né? Então, ao invés de a gente perder tempo com pirotecnia e deixar se contaminar por uma fantasia de quem está no poder, nós precisamos ter um olhar verdadeiramente técnico. O olhar verdadeiramente técnico não é esse que o Ministério da Saúde está propondo, não é esse que está parecendo muito mais discurso do que ação, e é sim o que o Grupo Técnico Executivo de Combate à Covid-19 no estado de São Paulo está fazendo. Stanislau, a gente vai tentar aqui de novo a participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Stanislau. Prazer falar com você, Stanislau. Eu gostaria que você falasse, Stanislau, sobre como que está sendo a luta no fronte, né? Como é que está essa luta no fronte? Você é do Hospital das Clínicas. Eu queria que você falasse sobre, inclusive, a possibilidade, né, que existe real dos profissionais se infectarem com relação à Covid-19 e como é que está esse enfrentamento, esse estresse que você deve estar passando nesse momento. Marilu, não é fácil. Nós temos níveis diferentes, né, de profissionais. A gente tem os profissionais que são, como eu, infectologistas, que têm algum preparo, que já estão habituados a lidar com isso, e a gente tem os não especialistas. Entre os não especialistas, existe um subgrupo que é dos emergencistas, dos socorristas, que também conseguem rapidamente se adaptar. Mas o que nós estamos fazendo nesse momento é uma mobilização mais ampla. Então está todo mundo tendo que conhecer Covid, está todo mundo tendo que se adaptar. E a gente está começando a fazer, então, uma seleção, que ela é uma seleção até cronológica, né? Demográfica, melhor dizendo. Os mais velhos vão para uma certa linha intermediária e os mais jovens vão para a linha de frente, porque se infectarem, é menos impactante, em teoria, pelo menos, ao mais jovem do que ao mais velho. Então a gente coloca o mais jovem lá na assistência direta, o mais velho numa linha intermediária, apoiando o mais jovem, e a gente afasta os que têm doença crônica, que tem algum risco grande de infecção. Então, no primeiro momento, enquanto a gente conseguir obedecer essa medida de proteção, a gente vai fazer assim. Segunda situação preparatória que a gente tem é a de prover EPIs, né, equipamentos de proteção individual, e treinamento em como utilizá-los. E aí tem sido uma grande luta, a gente tem conseguido, mas a gente tem que usar esses EPIs com muita racionalidade. A gente está ensinando como preservar o EPI, né? E essa é uma luta continuada. A terceira frente é preparar os espaços, os ambientes.
Então, os hospitais, de uma maneira geral, eles estão se organizando com regiões onde a gente concentra o atendimento dos pacientes com Covid. O Hospital das Clínicas, por exemplo, foi uma operação de guerra. Tudo que acontecia no HC, que não era emergencial, foi suspenso, como nos outros hospitais. E tudo o que acontecia em cada pequeno nicho, em cada espacinho definido, foi acomodado em outros prédios e praticamente da noite para o dia o Instituto Central foi transformado num grande hospital para atuar contra a Covid, com todas as especialidades. E aí você tem um direcionamento técnico dos infectologistas e o apoio, e na linha de frente, todos os colegas especialistas. Então isso mostra o valor do profissional de saúde e, sobretudo, daquele mais simples, que põe a mão no doente, que está lá dentro, dando banho, cuidando, fazendo medicação, que é o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico que também atua. É toda uma equipe fortemente mobilizada para fazer esse atendimento. É uma situação que, para quem está ouvindo esse relato e não vê, não tem noção. Mas à tarde, você senta para discutir os casos, para ver as medidas, faz reunião, corrige o que está errado, fortalece o que está dando certo. Então, é exatamente um cenário de guerra, onde você tem os profissionais atuando na linha de frente, a turma que avalia a todo momento como está sendo, faz as correções necessárias e é assim o tempo inteiro. Bom, o que a gente tem percebido? Primeiro, que os casos vão aumentando em progressão geométrica. Segundo, a gente vai aprendendo com os casos. Então, o que é descrito na literatura e o que a gente está vendo na prática. E aí chama a atenção que a gente tem visto mais jovens, inclusive, alguns com formas mais graves. Fica toda essa polêmica de como trata, como não trata. Isso é um discurso muito ruim que contamina a nossa capacidade de atuar, mas são discussões que são feitas, a gente acompanha a literatura, o volume de informações científicas que surge é muito grande. E nós começamos a padecer de uma coisa que já era esperada, mas que nos preocupa pela intensidade com que tem ocorrido, que é a infecção de profissionais de saúde. Então, eu trabalho não apenas no Hospital das Clínicas, mas em outros serviços de saúde também, e o que a gente observa é que em todos os níveis da assistência, mesmo profissionais administrativos, mas que estão no ambiente hospitalar, começam a se infectar. E isso, além de trazer a preocupação médica em si, de cada caso, traz a preocupação do impacto assistencial, porque você tira um profissional da linha de frente por no mínimo 14 dias. E isso não é um profissional qualquer. Você não consegue, às vezes, substituir, ou quando substitui, não consegue substituir uma pessoa da mesma formação, da mesma experiência. Então isso vai tornando a assistência mais frágil. Enfim, como é que você está nesse enfrentamento? Como é que o teu corpo está aguentando aí esse tranco? Então, eu tenho uma função de liderança, porque eu coordeno equipe de controle de infecção, estou participando de comitês de crise, e aí, então, o meu papel é atuar tanto vendo doentes, discutindo os doentes, coordenando residentes, médicos assistentes e preparando os serviços para que a gente tenha as áreas de atendimento respiratório, as áreas de não atendimento respiratório, suprindo EPIs, treinando, educando. Mas, nesse momento, eu estou falando com vocês de caso porque eu mesmo, como eu citei há pouco, eu sou um caso suspeito de Covid. Eu tenho um quadro clínico de Covid, eu estou com uma pneumonia viral que está sendo acompanhada, estou só esperando o meu resultado de exame de PCR, que ainda não saiu. E, então, a minha experiência nesse momento é de frustração e preocupação. Frustração porque eu não estou onde eu deveria estar, embora eu tenha procurado atuar remotamente, orientar remotamente, usar as ferramentas de comunicação como a gente está fazendo agora para ficar junto com meus residentes, com as equipes técnicas que precisam do meu aconselhamento, né? Mas estou fora da linha de frente. E preocupação porque estou no meio da travessia, né? A gente tem que ver agora como é que o quadro todo vai evoluir. E não sou só eu, não. Vários colegas infectologistas, vários colegas socorristas, vários colegas da saúde que estão na mesma situação, em quarentena, doentes, se cuidando. Vou olhar o lado bom disso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E daqui a alguns dias, 10 dias ou mais, um pouco menos,
nós todos estaremos de volta na linha de frente, imunizados, para a gente enfrentar esse problema. Que se para alguns malucos, com perdão da expressão e sobretudo com perdão aos doentes mentais, mas se algumas pessoas imaginam que é possível afrouxar o isolamento, a gente que está vendo o tamanho do problema e sentindo na pele o problema, a gente tem que ser muito veemente em dizer para ficar em casa, distanciamento social é a única medida nesse momento, além das medidas não farmacológicas de cunho individual, que podem ser utilizadas para a gente enfrentar essa pandemia. Muito bem, Stanislau, de minha parte, muito obrigada e boa sorte para você, viu? E todos os seus colegas que estão aí nesse fronte. Um beijo para você. Muito obrigado. Stanislau, queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual, essa mensagem importante de que o distanciamento social deve ser respeitado, as pessoas precisam continuar em casa e a gente estima aí as suas melhoras e conta aí com a sua presença nessa batalha e parabeniza você também, todos os profissionais de saúde que estão atuando aí em condições às vezes muito adversas, às vezes contra a própria orientação aí do presidente da República. Parabéns e muito obrigado, Stanislau. Um grande abraço, até logo, obrigado. Abraço. Conversamos aqui com o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Evaldo Stanislau Afonso de Araújo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.